Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de balé, mas na verdade não é uma aula prática, né? Aqui nesse quadro a gente está fazendo histórias do balé. A gente está falando sobre histórias do balé, a Vânia e o Vini tá falando pra gente, contando as histórias do balé de repertório, e vocês estão podendo mergulhar mais nesse mundo do balé, que é um mundo encantador, né? E que a gente precisa realmente se aprofundar para a gente poder desfrutar de tudo que ele tem, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. E a Vânia vai começar aqui, que hoje ela falou que ela tem muita coisa para falar, como vocês estão vendo aqui, ó, ela trouxe até figurino hoje. Vocês vão se deliciar aqui hoje, tá bom? Bom dia, gente! Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre o balé Gisele. Ai, tem muita coisa para falar. Jesus! Que delícia! Ó, eu sou a Vânia, professora de balé, e hoje essa história é muito linda. História de amor, de traição e de perdão também. É uma história, assim, com bastante, vamos dizer, um temperinho especial, porque é o balé mais difícil, mais desafiador para uma bailarina. E quem dança esse balé é que tá lá no topo. E é um desafio do início ao fim, porque essa personagem, ela passa da vida real, né, que ela vive numa aldeia, às beiras essa aldeia, ela fica na beira do Rio Reno. Mas tem que lembrar que o Rio Reno, ele vai lá do norte da Europa até a França. E essa história se passa nas vinhas alemãs. Apesar dele ter sido dançado em Paris, essa história não é parisiense. Ela é uma história alemã. Ela é retirada de um livro chamado Da Alemanha. O nome do alemão é difícil. Reichenbach. É até curtinho, mas é uma história muito legal. É uma história de um casal, né, bem novo. Ele é um príncipe que está disfarçado na aldeia, porque ele está encantado por essa moça, que é super delicada, amorosa, ingênua. E ela vive nesse povoado que tem, assim, um castelo bem grande no alto de um penhasco, né? E o pessoal da vila, da aldeia, cultiva uvas. Então é um dia bem cedo que começa a história. E a aldeia, olha só. Tem cachorros latindo. Tem cachorros latindo. É assim o cenário, ó. 2 casas, uma linda floresta atrás. E o castelo lá no alto da montanha. Olha só que beleza. Já pensou? As casas todas perto das árvores. Todo mundo feliz ali, né? Quem não estava muito feliz era um personagem chamado Hilarion. Porque ele começou a ver que essa moça Gisele estava se enamorando de um príncipe chamado Albert, que na aldeia ele até mudou de nome para Lois. Então, para os aldeões, para a Gisele, ele chamava Lois, mas ele era um príncipe. E assim, ele toda hora ia para a aldeia, toda hora ia lá procurar a Gisele. Então, num belo dia, o pessoal da aldeia, bem cedinho, se reuniu, passou pela aldeia e foi para as vinhas. E o
o Hilarion era tipo de um zelador, um lenhador, mais rústico, né? Não era um príncipe, não tinha modos finos nem nada. E aí ele, nessa manhã, ele coloca uma pele na porta da casa da Gisele para agradar a mãe dela, ela, né? E ele vê que esse moço, com um pajem, também ronda o ambiente ali deles. E ele fica meio que escondido, né? E ele vê que o rapaz nobre entra na outra choupana, na vizinha da Gisele, né? E quando o pessoal vai para a vinha, o Hilarion vai também, né? Mas ele fica desconfiado. Mas tudo bem. Aí aparece o Albert com um pajem na aldeia e se mostra saindo da choupana já como um aldeão normal, um camponês normal. E aí o pajem começa a falar para ele, vamos embora, não tá certo, você tá se namorando da Gisele, mas não tá certo e tal. E ele, não, pode ir e tal. E ele convence o rapaz de ir embora. Aí ele vai lá na casa da Gisele, bate na porta e ela vê que ela não consegue ver que é ele, na verdade, né? E ela sai assim, toda ansiosa para saber quem era que estava batendo, quem sabe era ele e tal. E ele meio que se esconde, brincando de esconde-esconde. E aí ele chama a atenção dela e sabe que ela conta para ele que ela teve um sonho de que uma moça muito, muito bonita, com umas roupas lindas, né, de veludo, uma nobre mesmo, tinha aparecido para ela e que ela ia se casar. Mas aí ele embroma ela um pouco, e ela tá apaixonada, não quer nem saber. E pra ela ficar mais tranquila, eles pegam uma margarida. E aí brincam de bem me quer, mal me quer. Só que nessa hora, ela vê que o bem me quer, mal me quer, fica no mal me quer. E aí ela fica chateada. Nossa, ela fica muito chateada. Mas ele convence ela, porque ele pega essa margarida que ela até joga no chão, não quer nem saber, e tira uma das pétalas e mostra pra ela que não era nada daquilo, que ela tinha contado errado. Aí ela fica feliz, eles dançam e fica tudo bem, né? Nesse meio tempo... Nossa, tem muitos detalhes. Nesse meio tempo, o Hilarion dá uma passadinha lá na aldeia e fica bravo porque ela tá se namorando do rapaz. E ele entende que esse rapaz não é flor que se cheire pra ela. Mas ele não fala nada. Ele fica bravo, tudo. Mas ele entra na choupana para saber o que ele está escondendo. E se escuta lá de longe umas trompetas. E essas trompetas, elas anunciam uma caçada. Só que os aldeões não sabem quem que está caçando, na verdade. Se ouve lá de longe. E aí o Lois, né, o príncipe, que para eles é Lois, que tá de camponês, ele fica todo apavorado. E ó, dá no pé da aldeia e vai junto lá pras vinhas, se esconde. Então, aí se levanta a orelhinha do Hilarion. Mais ainda, porque afinal de contas, né, esse cara tá escondendo alguma coisa. E o Hilarion adora a Gisele, ama a Gisele de verdade.
Não que o Albert não gostasse da Gisele, mas será que estava fazendo uma coisa certa? Acho que não, né? Enganando a menina, que ele era um camponês e na verdade ele é um príncipe. Ah, então o Hilarion fica mais cabreado, mais, né? E aí vem o pessoal da nobreza pra aldeia. Ah, e aí é uma beleza, né? Porque aqueles nobres todos chiques, cheios de joias e fazendo a caçada e trazem a caça e tudo. E aí, quem é que aparece? Aparece um duque com a sua filha, que eles estão procurando um lugar para descansar um pouco, porque caçada deve cansar muito. Eu nunca cacei, mas eu acho que deve ser muito cansativo, porque tem que sair com as armas, uma parafernália toda, né? E aí eles chegam na aldeia procurando um pouco de descanso. E aí eles batem lá na casa da Gisele e ela sai, a mãe sai, e eles pedem um pouco de água, né? E aí a mãe da Gisele coloca uma mesa bonita lá para eles, do jeito deles, né? Estão numa aldeia, então é uma mesa rústica, um banco rústico e tal. E aí a Gisele fica encantada com a duquesa. Nossa, com aquele vestido de veludo maravilhoso, um chapéu lindo, ela é super bonita, né? Então, os aldeões, alguns aldeões que não tinham ido para a vinha, acabam aparecendo lá, porque escutam todo aquele movimento, né? Coisa novidade, todo mundo quer ver. E aí a Gisele vai sorrateiramente, ela pega lá na pontinha, lá na cauda do vestido da duquesa e até coloca o rosto para sentir o veludo e tudo. E a moça vê que ela tá fazendo isso e aí começa um diálogo com ela, perguntando quem ela é, o que ela faz, porque ela não tá na vinha. E ela vê que ela é uma moça muito delicada, né? E ela fica, assim, interessada na moça. E aí, ela acaba falando pra moça que adora dançar e que, se ela quisesse, ela dançava um pouco pra ela. Até ela faz algumas coisas, né? Dança um pouco pra moça. E aí, ela fica toda feliz. E aí, ela dá uma joia, um colar pra Gisele. E olha, a Gisele fica tão feliz e fala que tá apaixonada por um rapaz que pretende se casar. Nesse balé tem muitas pantomimas, né? Que é a fala por gestos. Que nem a gente brinca de mímica, né? Vamos descobrir que filme que é e tudo. E por mímica as pessoas têm que descobrir. Lá no teatro, nesse balé principalmente, tem muita coisa. Então ela fala que ela está apaixonada, então põe a mão no coração. Fala que vai se casar, aí aponta no dedo. Fala que vai se casar. E aí a duquesa fala, nossa, eu também tô apaixonada, também vou me casar e tal. Então todo mundo fica feliz e tudo. E aí ela fala pra Gisele dançar. Só que a mãe da Gisele fica muito preocupada, porque ela é muito delicada. E assim, tem versões dessa história que dizem que ela tem um problema de coração e que ela não pode dançar. E aí a Gisele pede para uma amiga dela e um rapaz, amigo dela, para dançarem no lugar dela, que chama Paysan Padedê, que é o padedê de pausa. Pausa para quem? Para Gisele. Certo? E aí, a duquesa e o pai dela
são convidados para entrar na casa da Gisele para descansar um pouco. Apesar de ser uma casa simples e tudo, eles aceitam. E aí eles entram na casa. E aí o ambiente fica super tranquilo de novo na aldeia. E nesse meio tempo, o Hilarion, que estava lá na casa, na choupana vizinha da Gisele, aparece no palco, né, na aldeia, com uma espada e um manto do príncipe que ele escondeu lá na choupana. Mas o pessoal da vinha tá voltando da vinha. E aí, ele acha melhor não falar nada e se esconder e esperar o melhor momento para desvendar a farsa do príncipe. Então aí vem o pessoal da vinha, todo feliz, que a colheita foi muito boa, os cestos estão cheios de uva, eles vão poder fazer doces, eles vão poder fazer vinho. Então é uma festa do vinho realmente. E a Gisele, nessa festa, ela é coroada, a rainha da festa. A gente tem muito, né, nas festas alemãs, coroação. Até nas festas juninas a gente não tem coroação da caipirinha, tradicional brasileiro, né? Mas vem das festas europeias, né? Essa coisa de eleger uma rainha. E aí a Gisele é coroada com as folhas da parreira, fazem uma festa bonita, ela faz um passeio ali na aldeia, fica todo mundo feliz. E aí o príncipe, né, que tá disfarçado, também está na festa, né? Afinal de contas é uma festa, todo mundo tem que comemorar. E aí o Hilarion aproveita essa hora para desvendar o rapaz. Aí tá todo mundo reunido bem, né, bacana e tudo, e ele vem por trás, ele afasta os dois, e aí ele fala pra Gisele que ele que gosta dela, que aquele moço, ele tá disfarçado. Mas quem que vai acreditar? Uma moça nova, ingênua, apaixonada, você acha que vai acreditar? Não, isso é loucura, você tá maluco, ela falava. Não. Só que o Hilarion pega uma trompeta e toca para chamar o duque e a duquesa que estavam lá na casinha da Gisele descansando. Quando eles saem, o caldo entorna e aí o príncipe fica de calça curta. Porque o pai da moça pergunta para ele o que ele tá fazendo daquele jeito. E aí, atrás dele, vem a duquesa. Ele pergunta para ele: oi, rapaz, o que você tá fazendo assim desse jeito? Cadê as suas roupas? Cadê a sua espada, né? E aí o Hilarion mostra tudo, fala tudo. E aí a Gisele nem acredita. Ela começa a ficar desbaratinada, fica maluquinha da vida, fica morrendo de raiva. Pela história, né? Ela enlouquece, realmente fica louca. Dá um piripaque nela e ela começa a ver coisas. Ela fica raivosa, ela tira o colar com muita raiva e começa a procurar, e o príncipe meio que se esconde dela, e aí ela começa a ver coisas voando, e aí o coração dela dói, e ela morre de raiva, de desespero, né? E ela não quer tocar mais no príncipe, e nossa, ela enlouquece.
daquela menina doce que ela ficou transtornada. Ninguém mais reconhecia ela. Ela fica louquinha da vida. Num relâmpago de realidade, ela encontra a mãe. E aí ela se joga nos braços da mãe, mas ela se entrega à morte e morre. O pessoal fica desiludido, a corte vai embora e os amigos dela, os aldeões, choram por ela. Cada um com uma expressão diferente. Uns ficam desesperados, outros choram junto. As amigas dela ficam assim, não tem consolo, não tem consolo. A mãe e ele também morre de, fala, Jesus, o que eu fiz? Mas não tem, da morte não tem volta. E aí acaba o primeiro ato. Nossa Senhora, é triste, não é? Todo mundo triste. Todo mundo triste. Mas aí no segundo ato é assim, tem uma lenda, né, das Willis, que foi tirada de uma lenda alemã, que as Willis eram moças que morriam antes do casamento. E pela história, as moças que morriam antes do casamento, elas não eram sepultadas nos cemitérios, e sim na floresta. Olha só, cultura, hein? A cultura daquele lugar não permitia que as moças que não tinham se casado, que não perpetuassem a sociedade, elas tinham que ser enterradas na floresta. E aí, as Willis, elas eram lideradas por uma rainha das Willis. Ela tinha um nome chamado Mirta. Ela tinha esse nome porque ela usava um cetro de murta. Olha só, uma planta. Aquela planta ali, ó. Então, a gente usa muito para cerca, né? Então, ela se chama Mirta por causa da planta murta. Olha só, né? Cultura, ecologia, botânica. Inspiração, a natureza inspirando, né? É isso mesmo. E ela usa um cetro de alecrim. Você vê? O alecrim exala um cheiro bem forte. A gente tempera as coisas com alecrim. A gente usa o alecrim para aromatizar as coisas. E ela usa um cetro de alecrim e ela chama Mirta por causa da planta. E a saga dessas moças era amedrontar as pessoas que estivessem, principalmente os homens que estivessem na floresta. Tchá, 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 tchá. Então, a rainha das Willis, a Mirta, quando começa a anoitecer, ela aparece na floresta, que é uma floresta bem cheia de pinheiros, cheia de murtas, bem densa, e é perto de um lago. Bom, todo mundo sabe, né? Quando o lago evapora, fica aquela névoa. Então, o ambiente da floresta é nebuloso, não dá para enxergar muito bem. E ainda mais quando é outono, que é quente de dia e à noite é mais frio. Então, aquele vapor do lago sobe e tudo fica meio que nebuloso. Quem andar ali pela floresta vai andar no meio da névoa mesmo, né? E nesse dia que a Gisele morreu, né? Na noite que ela morreu, aí tinha muitas nuvens, então tinha relâmpagos e
era meio que assustador, ainda mais tá numa floresta, né? Então a rainha, ela aparece e chama as outras Willis. E a saga delas é sair dos túmulos à noite e assustar quem estava ali. Muito bem. Só que assim, o príncipe não ia poder visitar o túmulo da Gisele de dia. Afinal de contas, ele é o príncipe. Ninguém podia ver que ele estava indo lá. E ele estava com um remorso danado. Então, ele vai até a floresta à noite e vai com lírios lindos para ela. E ele encontra, porque assim, ninguém vai dizer o lugar que vai enterrar alguém fora da floresta, né? Meio difícil. Mas ele encontra o túmulo da Gisele na floresta e chora e tudo. Então ele tá muito chateado, muito triste. E aí tem o Willis passando para lá, o Willis passando para cá, e os relâmpagos e tudo, mas ele fica lá firme, porque tá tão arrependido do que fez, né? E a Gisele aparece. Mas, assim, como ela era uma recém-falecida, ela não estava ainda muito integrada com as outras Willis, ela vê que ele tá lá. E aí ela até se aproxima e ele tenta pegar, mas ela é um vulto, na verdade. Então, ele não consegue, né? Ele tenta pegar ela de um lado, ela passa pro outro. Ele tenta pegar do outro, ela vai atrás dele. E ele fica meio atordoado. Será que é verdade? Não, não pode ser. Ela acabou de morrer, eu tô sentindo a presença dela, né? Então ele fica naquela dúvida. Mas a Gisele aparece realmente para ele. Só que, como ela é recém-chegada, a Mirta dá uma missão para ela. E ela tem que matar o Albert. Mas ela ainda está apaixonada. Então, ela faz de tudo para proteger o rapaz. Mas de tudo, de tudo, de tudo. E o Hilarion também vai no túmulo da Gisele, né? Coitado. Também tá muito chateado. Só que as Willis se juntam e fazem uma dança e fazem dele gato-sapato. Elas jogam ele para um lado e jogam ele para o outro. Fazem com que ele dance muito, 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 fique muito cansado. E aí, tradicionalmente, as Willis fazem uma roda. E quanto mais baixa elas ficarem, mais para baixo é que elas estão conseguindo fazer com que ele fique mais cansado. E elas ficam estigando, porque elas são brancas, alvas, lindas. Todas vestidas de branco, aquele titi romântico. E elas encantam os homens que passam. Mas elas judiam deles até matá-los. É trágico isso. E elas levam ele para um lugar mais alto, né? Próximo do lago, tem muitas pedras e tal. E elas conseguem fazer com a dança, levá-lo para o alto dessas pedras e jogam ele para o lago. E aí a história conta que ele morre, bate a cabeça, e morre afogado. E elas ficam felizes com aquilo, né? Apesar de serem mortas. E todas as vezes
que o Albert vai estar nesse ambiente, né? A Gisele tenta proteger. Tenta proteger, 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 proteger. E o ponto alto desse ato é o padedê. O que é padedê? É quando dança o menino com a menina, um par de dois. Que as Willis estão alinhadas nas laterais do palco e aí ocorre o padedê. E a rainha insistindo para ela matar, porque esse era o rito de passagem da Gisele. Mas ela não consegue fazer isso não. E sabe o que salva ela? Salva o Albert, né? E que ajuda a Gisele. É a hora que o sol começa a aparecer novamente. Porque as Willis, quando a aurora chega, elas têm que voltar para os seus túmulos. Elas têm que desaparecer, porque elas só vivem à noite. E aí a aurora vem e as Willis vão se esvaindo, vão indo embora e a Gisele é recolocada pelo príncipe. Ele pega ela no colo e ela é recolocada no túmulo. E a Gisele pega as flores que o Albert trouxe e ela vai uma a uma despejando sobre ele e perdoando ele. E falando para ele, ó, segue a sua vida, eu vou viver na eternidade aqui como uma Willy e vai viver em paz, que eu vou seguir o meu caminho e você tem que seguir o seu. E aí ele desmaia, mas não morre. Desconsolado, com certeza, arrependido pelo que fez. E aí as cortinas se fecham e ele tá lá, deitado no chão, todo desfalecido, quase desfalecido, né, de exausto e desconsolado. É isso, gente.